Boa tarde, prezados alunos da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Aqui quem vos fala é o professor Marcos Abraão e vamos falar hoje sobre o tecido cartilaginoso. O tecido conjuntivo, conforme nós conversamos, ele vai ser dividido em diversas, obviamente, estruturas. Com isso, nós falamos que existia o quê? O tecido conjuntivo propriamente dito, que é dividido no frouxo ou denso, chamado modelado e não modelado. O conjuntivo de propriedades especiais, que é o elástico, mucoso, reticular hematopoético, que é o mieloide linfóide, que a gente vai ver inclusive quando falarmos de tecido ósseo, e tecido adiposo. Nos chamados tecidos conjuntivos de suporte, nós temos o ósseo e o cartilaginoso nesse grupo. Nós vamos começar falando do tecido cartilaginoso, que ele é importante exatamente para que haja, ou seja, a sua primeira estrutura. O tecido conjuntivo cartilaginoso vai ser interessante em função da sua consistência rígida e flexível. Quanto às suas funções, ele vai ser importante para o quê? Suporte de tecidos moles no interior do nosso corpo. Além disso, vamos vê-lo revestindo as superfícies articulares, o que vai facilitar muito a questão do deslizamento entre a superfície articular. Além disso, vai ser uma importante estrutura para a absorção de choques mecânicos. Outro ponto importante, ele vai participar da formação e do crescimento do tecido ósseo, em especial os ossos longos. Temos na sua constituição conjuntos celulares importantes, onde vamos ter as células formadoras chamadas de condrogênicas, as células as quais são mais jovens, conhecidas como os condroblastos, e que posteriormente se transformarão em condrócito. Lembrando uma explicação anterior que tivemos, a questão de que condroblastos, o termo blastos, sempre vai fazer referência a células jovens. E o condrócito vai fazer sempre referência a células o quê? Mais desenvolvidas. Temos ainda o quê? A riqueza de fibras colágenas. Com isso, certamente, podemos já imaginar que nesse tecido vai ter uma grande associação em relação ao que é o fibroblasto e também uma associação entre o colágeno e a elástica. Além disso, temos a substância fundamental amorfa, rica em glicosaminas, proteoglicanas e glicoproteínas, diferentes estruturas as quais vão compor o que? A questão da estrutura tecidual. Então, lembrem-se que a questão de sustentação, flexibilidade e resistência à tração serão importantes funções do tecido cartilaginoso. Outra característica que ele vai ser um tecido avascular. Vai ser importante exatamente ter o quê? Um tecido de nutrição, as vai auxiliar nessa nutrição e que eu vou poder conversar com os senhores daqui a pouco. Também uma estrutura que é o quê? Não apresenta inervações. Basta você lembrar, por exemplo, a colocação de brincos, o que o indivíduo exatamente, a mulher, ela não sente dor no lóbulo da orelha, em função disso. Células jovens, que são condroblastos, células mais desenvolvidas, que são os condrócitos. E podemos encontrar diferentes tipos, obviamente, em diferentes locais. A hialina no nariz, a fibrosa vai ser típica de articulações e elástica comum na orelha. Temos ainda como célula originadora dessas outras células, as chamadas células mesenquimais, que são células embrionárias. Você vai encontrar os condroblastos na periferia desses tecidos. E vão ser importantes porque vão secretar bastante matriz de formação, ou seja, a questão da matriz extracelular, típica de tecidos conjuntivos, e vão ficar circundadas pela essa matriz, onde vai se tornar o próprio condrócito. Vão ser células secretoras de colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas. O condrócito vai ficar o quê? Mais internamente localizado e tem um formato arredondado. Ocupam pequenas cavidades, ok? Lacunas, no interior dessa matriz extracelular. O pericôndrio é um importante tecido para o quê? Que vai representar a nutrição desse tecido. Lembre-se que o tecido é avascularizado. E com isso, vocês vão ter o quê? A questão da bainha de tecido conjuntivo denso. E essa bainha de tecido conjuntivo denso apresenta um colágeno do tipo 1. Vai envolver as próprias cartilagens, em função disso aí. Exceto duas delas.
a questão das fibrosas e das articulares. Função é importante para o quê? Crescimento dos condrócitos, nutrição, oxigenação, eliminação, inclusive, de dejetos metabólicos da própria cartilagem, do seu metabolismo. Temos um outro aspecto muito importante, que é o quê? O líquido sinovial. Ele é o chamado também fluido sinovial, a própria sinóvia. Ele é um líquido transparente, viscoso, importante em articulações. Ele que irá compor as chamadas cápsulas articulares, que nós vamos conversar mais detalhes quando chegarmos na parte do locomotor. Temos ainda também que ele representa o quê? Um ultrafiltrado do próprio plasma sanguíneo, com mais mucopolissacarídeos e proteínas, ou seja, excelente líquido de nutrição para essas células. Então, com isso, o importante papel da sua função será fornecimento de nutrientes para as próprias cartilagens e o que? Estrutura lubrificante para essas faces articulares móveis. Você vai ter como formação importante nessa histogênese os condrócitos, onde nós vamos poder tê-los como os intersticiais, onde você vai ter o quê? Uma divisão mitótica já pré-existente a partir disso, ok? Vamos ter também a primeira fase, onde você vai ter dividida da própria cartilagem, em função disso aí. Outro ponto importante são as chamadas aposicionais, onde você tem o quê? A partir das células todas do pericôndrio. Note que o pericôndrio está mais o quê? Na periferia, onde você vem o condroblasto aqui, ok? E com isso, as células mais jovens vão estar mais aqui embaixo, em função disso aí. Tanto que você nota a típica formação que estrutural do chamado tecido cartilaginoso. E vão se dividir e se diferenciar nos condroblastos.